todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos ver agora qual será o nosso objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 39, objeto de conhecimento: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Detalhamento: resolução e elaboração de problemas que envolvam razão e proporção. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Grandezas diretamente proporcionais. O que seriam essas grandezas diretamente proporcionais? Então, vocês estão vendo aqui, olha só, duas letrinhas, letra A e letra B, certo? Então, olha só, sejam A e B números reais com o B diferente de zero, nós podemos ter uma razão da seguinte forma: A dividido por B, e essa razão pode ser escrita dessas duas formas que vocês estão vendo aqui. A sobre B, bem no formato de uma fração mesmo, ou A dividido por B, certo? Então, quando a gente tem duas grandezas, nós podemos colocar elas em forma de razão, uma dividindo a outra. Nós temos aí A e B, A dividido por B, ou A dividido por B, como vocês estão vendo aí na imagem. Ou, por exemplo, se a gente tiver aí os números 3 e 5, observe, eu posso escrever o 3 e o 5 em forma de razão. A razão 3 por 5, e eu vou escrever exatamente assim, 3 dividido por 5. Ou posso encontrar dessa forma aqui que está em vermelho, 3 dividido por 5. Está indicando também uma razão, certo? E quando a gente tem a igualdade entre duas razões, vamos ver aí o que acontece. Quando eu tiver uma razão e eu igualar a outra razão, como vocês estão vendo aqui na imagem, A sobre B, a gente lê também assim, A está para B, certo? Que significa exatamente A dividindo B. Na nossa linguagem de grandezas, a gente costuma ler A está para B, e o igual ali, esse igual a gente lê assim como. Então, assim como, ou seja, igual a outra razão, C sobre D, ou seja, C está para D. Então, na linguagem de grandezas, a gente vai ler assim: A está para B, assim como C está para D, que significa A dividindo B é igual a C dividindo D. Então, eu estou afirmando aí que uma razão é igual a outra razão, certo? Quando eu tenho essa igualdade entre razões, eu vou resolver através de meios extremos. Eu vou aplicar a propriedade da proporção, que significa eu multiplicar o numerador lá, A, por D, pelo denominador D, certo? Em forma de X mesmo, os meios pelos os extremos. E vai ficar assim, A vezes D, aí você vai repetir a igualdade B vezes C, certo? Então, quando eu tiver uma razão igualada a outra razão, a gente vai aplicar aí essa propriedade de meios por extremos, ou seja, multiplicar A vezes D e igualar a multiplicação de B vezes C, certo? Então, vamos assistir agora aí um probleminha que vai mostrar aí como a gente pode resolver problemas que envolvam grandezas que são diretamente proporcionais, ou seja, elas vão caminhar na mesma direção, certo? Se aumentar uma grandeza, aumenta outra grandeza. Se diminuir uma grandeza, diminui a outra grandeza. Então, as duas vão sempre na mesma direção, ou aumenta ou diminui. Então, quando a gente tem esse caso, a gente tem aí grandezas que são diretamente proporcionais, certo? Então, vamos ver aí o nosso primeiro exemplo. O cachorro de Amanda pesa 4,5 kg. Para tratar uma infecção nas vias urinárias, o veterinário receitou um antibiótico
cuja dosagem é de 6 ml a cada 10 quilos de peso corporal. Quantos ml de antibiótico Amanda dará ao seu cachorro? Então, a gente tem aí no nosso problema, né, que o antibiótico é para ser dado 6 ml a cada 10 quilos, né? E o cachorrinho aí da Amanda, né, ele pesa 4,5 kg. Ou seja, se é para dar 6 ml a cada 10 quilos, então como o cachorro pesa menos que 10 quilos, ou seja, ele pesa 4,5 kg, consequentemente, vai ser dado menos antibiótico para o cachorro, certo? Então, a gente tem aí duas grandezas que são diretamente proporcionais. Quanto mais peso o cachorro tiver, mais remédio ele vai tomar. Quanto menos peso ele tiver, menos remédio ele vai tomar, certo? Então, eu estou analisando aí o peso do cachorro e a quantidade, miligrama, no caso, né, de remédio, certo? De antibiótico. Então, analisando aí essas duas grandezas, eu posso observar que se o cachorro tiver mais peso, eu vou dar mais remédio. Se ele tiver menos peso, eu vou dar menos remédio. Então, já posso afirmar que a grandeza peso e a grandeza de antibiótico, né, que mede aí a quantidade de antibiótico, elas são diretamente proporcionais. Aí, quando elas são diretamente proporcionais, eu vou montar a razão, né, a gente vai já ver os cálculos, então a gente vai montar a razão e encontrar aí a medida de quanto antibiótico o cachorrinho da Amanda vai ter que tomar por causa do peso dele, né? E aí esse cálculo a gente vai resolver usando, né, os meios e extremos também que a gente viu há pouco, tá bom? Então vamos ver como é que ficaria aí a resposta para essa primeira questão. Então o primeiro passo é a gente identificar quais são as grandezas do problema, né? Então, como eu já falei para vocês, a análise ela está sendo feita entre o quilo do cachorro e o ml de antibiótico. Então, a primeira coisa você verifica quais as grandezas. Aí a gente está falando do quilo do cachorro e a quantidade de antibiótico que tem que ser dada para ele, certo? Aí a segunda coisa, olha só, é a gente montar essa tabelinha com as grandezas. Vai facilitar os nossos cálculos. Você pode montar ou não, certo? Mas facilita aí você entender como resolver o problema. Então, eu montei essa tabelinha. Aqui eu coloquei quilograma, né, que é o peso do cachorro, e aqui eu coloquei ml, que é a quantidade de antibióticos, certo? Então, a gente vai trabalhar com as informações que o problema deu para a gente, né? Lá estava escrito que a cada 10 quilos tem que ser dado 6 ml de antibiótico. Então, veja só, 10 quilos, 6 ml. Então, eu vou colocar esse 10 onde está sendo representado o peso, quilograma. E o 6 vou colocar em ml. Então, eu já tenho uma informação preenchida. A segunda coisa de informação que apareceu no nosso problema é que o cachorro pesa 4,5 kg. Né? Então, a pergunta é justamente quanto que ele vai tomar aí de remédio, né? Então, se ele pesa 4,5 kg, olha só, eu estou referindo aqui a peso. Então, esse 4,5 eu vou colocar aqui no peso. E eu quero saber justamente essa medida aqui, ó. Como eu não sei essa medida, eu vou chamar ela de X, certo? Agora eu já tenho a tabelinha montada e essa tabelinha é exatamente como a gente vai colocar a nossa razão, né? Porque depois que eu coloquei aí, eu preenchi a tabela, eu tenho que me perguntar se essas grandezas são diretamente proporcionais, né? Então, visualizando aqui, ó, se a gente visualizar aqui, ó, de 10 passou para 4,5, certo? Porque quanto menos peso o cachorro tiver, ele vai tomar menos antibiótico. Então, com certeza, esse X vai ser menor que o 6. Então, as duas estão diminuindo na mesma direção, né? Se a gente for pensar o contrário, né? Quanto mais peso, mais remédio. Aí a gente pode dizer que as duas estão aumentando na mesma direção. A gente coloca assim, ó, duas setinhas para cima.
porque tanto o peso e o ml estão aumentando. Ou 2 setinhas para baixo, se a gente pensar quanto menos peso, menos remédio, certo? Então, dependendo de onde você está analisando, vai mudar aí a setinha. Ela só não vai mudar a direção. As duas vão ser para cima ou as duas vão ser para baixo, né? Quando a gente tiver essa análise, a gente tem certeza que são grandezas que são diretamente proporcionais. Então, elas são diretas, certo? Muito bem. Quando a gente já sabe que elas são diretamente proporcionais, a gente vai montar a razão com esses mesmos números que a gente colocou ali em cima. Então, ali em cima eu coloquei o 10, o 4,5 embaixo, aí eu passo aqui a divisão indicando que é uma razão. Aí eu coloquei o 6 e o x embaixo, então eu também passo um traço aqui indicando que é uma razão. E eu vou igualar as duas. Sempre vou igualar justamente para fazer o cálculo e encontrar o x. E qual vai ser o cálculo? Eu vou multiplicar 10 por x e igualar o resultado de 4,5 vezes 6, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Eu montei a razão, olha só, 10 sobre 4,5 igual a 6 sobre x. E aí eu já fiz a análise que elas estão, ou as duas vão crescer, dependendo do quilo do cachorro, ou as duas vão diminuir, dependendo aí do peso do cachorro, certo? Montei aí, agora é só usar meios por extremos e encontrar a resposta. Então, vou multiplicar 10 vezes x, aí eu vou repetir o igual, sempre você vai repetir o igual, e agora eu vou multiplicar 4,5 vezes 6. 4,5 vezes 6, certo? Aí é só resolver, porque a gente tem uma igualdade, né? Esse lado é igual a esse, então é uma equação. Nessa equação eu preciso encontrar esse valor de x. Então vamos resolver. 10 vezes x é 10x, igual 4,5 vezes 6 vai dar 27, né? Você pode fazer a continha aqui, né? 4,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30, sobre 3. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. Aqui deu 270, né? Só que eu tenho um dos números que são multiplicados, tem casa decimal, tem uma casa decimal. Então, a minha resposta também tem que ter uma casa que é decimal. Então, coloco a vírgula e fica 27. Ou seja, 10x é igual a 27. Agora que eu encontrei 10x igual a 27, eu vou isolar o x, ou seja, eu vou deixar ele sozinho desse lado, né? Repito o 27 e esse 10 aqui que estava multiplicando o x, eu passo dividindo o 27. E aí eu tenho a medida do x, 27 dividido por 10 é 2,7. O que é esse 2,7? É justamente, né, se eu voltar aqui para a tabela, o valor desse x, ó. Então, o cachorrinho lá da Amanda, ele tem que tomar 2,7 ml, né, de antibiótico, porque ele só pesa 4,5 kg, certo? Então, aqui nós temos exemplo de duas grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, olha só, duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam, olha só, variar é aumentar ou diminuir. Então, quando elas variam sempre na mesma razão. O que significa isso? Proporcionalmente. Se uma aumentar, a outra vai aumentar, mas isso tem que ser proporcional. Por exemplo, se uma dobrou de valor, a outra também vai dobrar de valor. Se uma diminuiu pela metade, a outra também tem que diminuir pela metade. É justamente o sinal de igualdade entre as duas razões. É para manter essa proporcionalidade. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão, ou seja,
Quando uma aumenta, a outra aumenta, na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Então, quando a gente verificar que as duas razões aumentam ou as duas razões diminuem, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, fique bem claro aí para vocês. Diretamente proporcional à grandeza que vai na mesma direção da outra grandeza, certo? Vamos, então, resolver exemplos, né? Que é a melhor maneira da gente treinar aí a matemática. Trilhas da matemática diz o seguinte: um automóvel gastou 35 litros de combustível para fazer uma viagem de 280 quilômetros. Considerando o mesmo consumo de combustível, quantos quilômetros ele percorrerá dispondo de 28 litros? Então, eu tenho um problema e eu preciso encontrar a resposta de quantos quilômetros. A primeira coisa é a gente identificar as grandezas. Lembram que eu coloquei o primeiro passo? A gente vai ter que identificar as grandezas. Então, você vai ler o problema e vai identificar do que se trata aquele problema. Aqui diz, um automóvel gastou, olha só a grandeza, 35 litros. Então, a primeira coisa é que o automóvel gastou 35 litros. Lembram que grandeza é tudo que pode ser medido? Então, olha só, a quantidade de combustível pode ser medido, certo? Tanto que tem aí a medida de 35. Então, esses litros de combustível vai ser uma grandeza. A segunda coisa que diz é, ele gastou esses 35 litros para fazer uma viagem de 280 quilômetros. Então, essa é a segunda informação. E olha a grandeza de comprimento, né? Uma medida aí, quilômetros. Ou seja, já identifiquei as duas grandezas. O problema está falando de litros e quilômetros, né? Então, se a gente analisar, quanto mais quilômetro tiver para eu andar, eu vou gastar mais ou menos gasolina, né? Mais ou menos combustível. Não é difícil fazer essa análise, né? Se você pensar aí no seu dia a dia, né? Você vai conseguir chegar à resposta dessa análise, né? Se a gente tiver que andar um caminho maior aí de carro, a gente vai gastar mais combustível ou a gente vai gastar menos combustível, né? Ou se a gente fizer um caminho menor, a gente vai gastar mais combustível ou menos combustível? Então, essa análise é até simples, né? É claro que se a gente precisar andar um caminho maior, a gente vai precisar de mais combustível, certo? Então, vejam que as duas grandezas, né, o quilômetro e o litros, eles estão aumentando na mesma direção. Se eu aumentar a quilometragem a ser andada, eu vou aumentar a quantidade de combustível que eu preciso, né? E também, se eu diminuir, se eu andar pouco, eu vou gastar menos. Então, mais com mais, menos com menos, certo? Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. As duas vão aumentar na mesma direção ou as duas vão diminuir também na mesma direção, certo? Então, já identifiquei aí que elas são grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu vou montar aí a tabelinha para poder fazer o cálculo. Acompanhe. Para montar a tabela, né, eu identifiquei aqui as grandezas, ó, litros e quilômetros. Agora eu vou colocar aí referente a cada uma delas, os valores referentes a cada uma delas. Então, o primeiro litros aqui que ele tem de informação no problema é 35. Com 35 litros, ele faz 280 quilômetros. Ok. Aí ele continua, considerando o mesmo consumo de combustível, quantos quilômetros ele percorrerá dispondo de 28 litros? Então, a outra informação é que ele só tem 28 litros agora, né? Então, como ele está falando de litros, eu vou colocar aqui na coluna do litros, certo? Então, eu vou colocar o 28 bem aqui, ó. E é justamente o valor do quilômetro
que ele quer saber, ó, quantos quilômetros ele vai andar, né, só com 28 litros, né? Então, no lugar dessa interrogação, que é a pergunta, eu vou colocar o X. Então, vejam que eu tenho aqui 4 valores e um deles é desconhecido, né? Então, se eu tenho 4 valores e eu conheço 3 e só um que eu não conheço, eu consigo resolver o problema. Vamos montar, então, a proporção. Então, montando essa proporção, eu vou escrever exatamente como está aqui na tabela. 35 sobre 28 é igual a 280 sobre x. Então, a única coisa que não vem da tabela é esse sinal de igual, mas você já sabe que você tem que colocar entre as duas razões, entre essa razão e essa razão, para eu poder fazer esse cálculo aqui, multiplicando, eu tenho que dizer que elas são iguais, porque senão eu não posso fazer esse cálculo, tá? Então, coloquei aí a igualdade entre elas e vou fazer o cálculo. Então, a primeira coisa eu posso multiplicar aqui, ó, 35 vezes x. 35 vezes x vai dar 35x. Aí repete a igualdade, né? E agora eu vou multiplicar 28 vezes 280. Então, vamos fazer a continha aqui, ó, 280 vezes 28. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, sobe o 6. 8 vezes 2, 16, mais 6, 22. Agora vamos multiplicar aqui o 2, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Então, soma aqui os resultados das multiplicações e deu 7.840. Então, esse resultado aqui de 28 vezes 280 é 7.840. Aí, 7.840, né? Eu vou fazer o quê? Eu isolo o x, eu deixo ele sozinho, né? Porque esse 35 eu vou passar para o outro lado, dividindo o valor de 7.840. Então, vai ficar assim, ó, 7.840 dividido por 35. Aí eu vou encontrar essa resposta aqui, ó, 7.840 dividido por 35. Vamos fazer a continha, né? 7.840 dividido por 35. Então, como eu estou dividindo por 35, tem 2 algarismos, eu vou pegar 78. 78 eu tenho que colocar 2 aqui, né? Porque só cabe 2 vezes 35 dentro do 78. 2 vezes 35 é 70. Vai sobrar 8. Aí eu baixo 4. 84 dividido para 2 também vai ser 2, porque 2 vezes 35 é 70. Não posso colocar mais que 2, aí que vai passar. Sobra 14. Aí eu abaixo 0, 140 dividido por 35 vai dar 4. Porque 4 vezes 35 dá 140 e vai zerar aqui. Então, a resposta, 224. Isso quer dizer que o x é igual a 224. O que significa esse 224? Significa que aqui, no lugar do x, olha só, é igual a 224 quilômetros. Ou seja, com 28 litros, ele só vai conseguir andar 224 quilômetros. E eu consegui encontrar esse valor porque eu tenho essa informação de cima, que com 35 litros ele anda 280 quilômetros. Então, por causa disso, com 28 litros ele vai andar 224 quilômetros, certo? Então, dessa forma, a gente consegue resolver aí um problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Muito bem, vamos então continuar aqui e ver mais um exemplo, né? Uma fábrica de bolos produz 70 bolos a cada 50 minutos. Olha a primeira informação que temos. Em uma jornada de 8 horas, nas mesmas condições, quantos bolos são produzidos? Então, qual a primeira informação que
a gente tem do problema? 70 bolos são feitos a cada 50 minutos. Então, vejam aqui a informação. Isso quer dizer que as grandezas agora são essas duas, ó, bolos, minutos, né? Então, perceba aí as grandezas. Continuando o problema, diz assim, em uma jornada de 8 horas, nas mesmas condições, quantos bolos são produzidos? Então, tem a informação aqui, né? E tem mais uma informação que é de 8 horas. Né? Então, percebam aí uma coisa. As duas grandezas aqui, ó, horas, minutos, elas são uma grandeza só, que fala de tempo, certo? E quando eu vou montar uma razão, eu tenho que colocar a grandeza na mesma unidade de medida. Ou seja, se eu estou falando de minutos aqui, eu não posso calcular com horas. Ou eu calculo minuto com minuto, ou hora com hora. Isso quer dizer que eu vou ter que transformar aqui 8 horas para minutos, né? Para eu poder colocar tudo na mesma coluna dos minutos, né? Então, não esqueçam, não posso calcular aqui diferente, porque minuto é uma unidade de medida e a hora já está em outra unidade de medida. Então, para eu transformar 8 horas em minutos, né? Eu tenho que pensar, 1 hora tem 60 minutos. Então, 8 horas vai ser 8 vezes 60 minutos, certo? Então, 8 vezes 60 minutos, né? Para eu poder ter a quantidade de minutos que tem em 8 horas. Então, 6 vezes 8 é 48, acrescento 0. Então, 8 horas é o mesmo que 480 minutos. Agora sim, eu posso trabalhar com essa medida de 480. Aí eu identifiquei, agora eu vou colocar na tabelinha. Está dizendo aqui que faz 70 bolos em 50 minutos. Então, quantos bolos, se eu não sei quantos bolos, eu coloco X. Vai fazer em 480 minutos. Vejam aqui, atenção para cá. Não posso colocar 8 aí, porque 8 são horas. Então, transformei tudo em minuto. Agora, eu tenho que analisar, né? Quanto mais minutos, aliás, quanto mais bolos eu fizer, mais minutos eu vou gastar, certo? E quanto menos bolo eu fizer, menos minutos eu vou gastar. Então, são grandezas que elas estão indo na mesma direção, né? Ou as duas estão aumentando, ou as duas estão diminuindo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, vou montar a razão. 70 dividido para x, igual, né? O igual eu sempre tenho que colocar 50 dividido por 480. Aí, eu faço a multiplicação, né? 50 vezes x, 50x. Igual 70 vezes 480... Podemos também fazer a continha aqui, ó, 480 vezes 70. Aí vai dar 0, né? 0, 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56, sobe 5. 7 vezes 4, 28 e 5, 33. Somando aqui, eu vou ter esse resultado de 36.600. Então, 70 vezes 480 vai dar 33.600. Agora, eu faço a divisão, né? Porque o x eu isolo aqui, e eu vou ter que dividir 33.600, né? Vou colocar divisão aqui, por 50. Aí a gente pode cancelar esse 0 com esse 0, né? Aí vai ficar só 3.360 dividido por 5. Aí, fazendo essa continha, né? Vou fazer aqui, ó, 3.360 dividido por 5, né? Então, 33 dividido por 5 dá 6, porque sobra 3 aqui. Aí eu abaixo 6. 36 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Aí vai sobrar 1. Eu baixo 0, 10 dividido por 5, 2. Então, isso quer dizer que esse x é igual a 672. Então, aqui nesse lugar de x, eu vou colocar 672.
Ou seja, se eu tiver 480 minutos, que é o mesmo que 8 horas, eu vou conseguir fazer 772 bolos, né? Então, assim que a gente calcula, né, grandezas diretamente proporcionais. Então, essa foi a nossa aula. Eu espero que tenham compreendido um pouco aí sobre esse conteúdo. Eu vejo vocês numa próxima aula.